O evangelho desta Santa Missa está em João, capítulo 15, versículos 9 ao 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardastes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus, conhece a Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Deus caritas est. Deus é amor. Esta é a segunda leitura da missa de hoje. São João, na sua primeira carta, nos mostrando um Deus diferente ao Deus do Antigo Testamento. Quem gosta de ler Bíblia e quem lê Bíblia, pelo menos o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamada de Torá. Você verá ali um Deus formativo, um Deus efetivo, em certos casos, um Deus vingativo, um Deus de batalha. Tanto é que o nome de Deus no Antigo Testamento é Adonai, Sabaoth, ou seja, o Deus grande, o Deus poderoso, o Deus terrível e temível. Com Jesus, não é que Deus mude, mas Jesus, ele vai mostrar uma outra face de Deus, um Deus que se dá a conhecer, um Deus que em Jesus visita o ser humano, armando a sua tenda no nosso meio, um Deus que conversa com o ser humano,
que caminha nas estradas poeirentas da Galileia, que come pão, que bebe vinho, que vai à festa, que chama 12, que prega, que cura, que tem amigos. Quando Jesus fala de amizade, Ele não está falando de teoria. Ele não leu um texto e decorou: a amizade é isso, isso. Não, não, não. Ele era amigo e ele tinha amigos. Entre tantos, permitam-me destacar uma família querida, onde Jesus, sempre que podia, ele ia. Um pouco disso denota amizade, né? Quando você tem uma família amiga, quando você tem pessoas amigas, ou você as leva para sua casa, ou você vai para a casa deles. Geralmente é assim que funciona. Todas as vezes que Jesus passava perto de Betânia, ou ele estava em Betânia, você o encontra na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. São irmãos. Jesus era íntimo desta família. Ele era amigo desta família. E eles conheceram Jesus que os fariseus não conheceram, que os saduceus não conheceram, que os mestres da lei não conheceram, que Pilatos desconhecia e que tantos não quiseram saber. Um Jesus que ama, um Jesus que senta à mesa, um Jesus que conta caso, um Jesus que fala da vida do homem e do homem da vida. João, contemplando o modo como Jesus viveu, ele chegou a um Deus que não se chega pelo livro, mas que se chega pelo coração, pela experiência, que é o amor. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos dias difíceis, onde o amor se transformou num pacotinho de miojo, não é? O amor é instantâneo. 3 minutos, ele está pronto. Então se conhece o melhor amigo numa noitada. Se faz uma amizade para a vida toda num banco de ônibus. Se descobre o amor da sua vida no primeiro encontro. Hoje tudo é muito instantâneo, é muito arenoso, é muito superficial. É por isso tantas pessoas feridas, tantas pessoas tristes, tantas pessoas que não acreditam mais no amor, porque não aprofundaram naquele que não apenas nos ama, mas naquele que é o amor. Aqui tem uma diferença. Quando eu faço alguns encontros, alguns treinamentos, cursos de imersão para mexer com as emoções, não é? Inteligência emocional, um pouquinho de neurociência, e eu trabalho com jovens. Há uma ferramenta no coaching sistêmico que é a escala de valores da emoção vivencial. E lá estão homens e mulheres, a grande maioria adultos jovens, vai ali dos 24, 25 anos aos 35, 40. Claro, tem mais vividos e tem alguns menos, mas a grande faixa de treinamentos, mais de 80% está nesta faixa etária aí. E quando você aplica essa ferramenta, aí eles choram, eles abraçam, eles escrevem, eles desenham. E é interessante que quando você faz com eles um exercício e faz uma história de vida, aí no final eles vão escrever na pirâmide relacional quem é aquela pessoa que está lá no topo, onde mostrou para eles, para nós, um amor incondicional, um amor perto, um amor próximo, um amor cuidado. E olha que eu ministro esses cursos não é de hoje. Vários estados já estive. Nunca em treinamento nenhum
apareceu no alto da pirâmide o nome de um amigo, o nome de uma namorada, o nome do marido ou da esposa. 99,9%, eu não vou falar 100, que toda unanimidade é burra, mas 99,9% sempre eles colocam a figura da mãe. Ou a mãe que eu tive, ou a mãe que eu gostaria de ter. É por isso que no Antigo Testamento, quando Deus ele quer se comparar a um amor, porque o ser humano ele entende as coisas por comparação, nós não entendemos nada em si, nós entendemos perotro, quer dizer, é por comparação que a mente humana aprende. Faça isso e não faça aquilo, porque existe o alto, porque existe o baixo, porque existe o gordo, porque existe o magro, porque existe o negro, porque existe o branco, porque existe o pobre, porque existe o rico. Assim que a mente humana funciona, ela funciona por comparação. Tanto é que a maioria das pregações de Jesus, ele usa qual recurso? O recurso parabólico, o recurso de parábolas, de história. E o que é história? Uma comparação. Eu sou o bom pastor. Ele sabia o que era um pastorzinho. Vocês são as ovelhas, eu sou a videira, vocês são os ramos. Tinha uma plantação, alguém plantou o trigo, o inimigo plantou o joio. Olhai os lírios do campo, olha os passarinhos do céu. Tudo isso é o que? Comparação. Através da comparação se chega à essência. No Antigo Testamento, quando Deus quer falar do amor dele, qual é a comparação que Deus usa? O amor da mãe. Deus usa a mamãe. Deus vai dizer assim: ainda que uma mulher esqueça aquele que amamentou, ainda que a mãe esqueça aquele que gerou, eu não te esquecerei nunca. Teu nome está gravado na palma das minhas mãos. O que Deus está falando para mim e para você? O amor mais puro, terno que nós conhecemos desde a concepção é o amor da mamãe. É claro que com o amor da mamãe vem o amor do papai, isso é lógico. Mas não é o papai que gera, não é o papai que dá de mamar, não é o papai que sacia a criança quando ela chora. Geralmente essa figura é a mamãe. Tanto é, uma criancinha pequenina ficava: mamãe, a mãe, já vou. Mamãe, o que é? Você viu meu tênis? Estava no seu quarto. Mamãe, o que é? O almoço está pronto? Está quase. Mamãe, menino, chama o seu pai. Tá bom. Ô pai, o que é? Cadê a mãe? Na cabeça do filho, a ligação do filho com a mãe é algo intrínseco, é algo de Deus. E Deus pega esse relacionamento do filho com a mãe para mostrar: por mais que este amor seja o maior que você conheça, o meu amor é maior do que o amor da sua mãe. Porque a sua mãe, por mais que ela te ame, ela não é amor. Ela tem amor por você. Deus está nos falando que Ele não nos ama, é mais, Ele é amor. É diferente entre ter e ser. Jesus, quando fala de ressurreição, Ele não diz que Ele tem o poder de ressuscitar. Ele vai dizer: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu
sou a verdade. É muito mais do que possuir, é a essência. E o que nós escutamos agora é que o amor da mãe, agora nós podemos abrir o leque, o amor da família, o amor entre os irmãos, o amor entre os melhores amigos, o amor do namoro, o amor do noivado, o amor do casamento, o amor pela vida, é um amor que tem origem no amor com letra maiúscula. E este amor é Deus. Deus é amor. E quem ama permanece em Deus e Deus permanece nele. Nós precisamos entrar, meus irmãos, na escola do amor, através de Deus, que é o próprio amor. O ser humano desaprendeu a amar, e nós precisamos reaprender. Jesus veio a este mundo para reensinar o homem como é amar. Hoje se confunde muito amor com prazer, amor com relação sexual, amor com status social, amor com preço de presente. Este amor, ele é muito restrito, pequeno e não bíblico. Pode ser paixão, pode ser admiração, pode ser interesse, pode ser atração, mas o amor bíblico, ele rima com doação, ele rima com oferta, ele rima com sacrifício. Voltando à dinâmica lá dos rapazes, por que eles colocam no topo da pirâmide mãe? Porque é um amor desinteressado, é um amor por amar. Deus não precisa de motivos para amar você, você já é o motivo. Mas não basta você ficar escutando o padre falando, Deus é amor, Deus te ama, Deus te quer bem. Se você não tem a experiência, são palavras. São palavras. É muito diferente quando alguém que almoçou ao redor da mesma mesa, hoje em dia está mamãe, né? Vamos falar um prato aí bem mineiro, o arroz, o tutu, frango assado, maionese, macarronada, geralmente essa é a comidinha do mineiro. É muito diferente você conversar com alguém que comeu isso com você no almoço. Nossa, delícia que frango, hein? Assadinho. Não, eu tempero daquela maionese. Papai do céu. Você pode conhecer frango, você pode conhecer maionese, mas se você não comeu nesse assunto, você boia. Que tudo que você falar é apenas conhecimento, não é experiência. Por quê? Porque você não comeu, você não esteve à mesa, você não sentiu o sabor. Você pode ser um PhD no amor bíblico, decorar todos os nomes, conhecer todos os textos, aprofundar em todas as línguas, mas se não tiver o amor e experiência, não valeu de nada. Leia 1 Coríntios 13. Pode dar o seu corpo para ser queimado, pode vender tudo que você tem e dar o dinheiro para os pobres, pode pregar, pode curar, pode fazer, meu filho, o diabo a 4. Se não tem amor, a Bíblia diz que não vale nada. Então nós precisamos, e quando eu falo nós, é você na sua individualidade, procurar conhecer o amor de Deus, procurar conhecer o próprio Deus, porque Deus é amor. Quando você conhece o amor, você conhece a Deus. E o caminho mais fácil de conhecer o amor de Deus, claro, a Bíblia é o caminho por excelência, mas os grandes santos vão nos ensinar que o caminho para conhecer o tamanho do amor de Deus, a altura, a profundidade, a largura e a abrangência, é a contemplação
da cruz. Contemplatio crucis. Olhar para a cruz e entender o seguinte: foi por mim, foi por amor a mim, foi por minha causa. Quando você olha para a cruz, você vê até onde Deus é capaz de chegar por você e até onde Deus chegou por você. Se há 2000 anos atrás somente você necessitasse de salvação, não teria mudado nada no cenário da cruz. Por você e só por você, Jesus teria sido entregue, traído, flagelado, caído 3 vezes com a cruz, pregado, morto e ressuscitaria por você. Deus não lida com número. Para Deus você não é um CPF, você não é um número, você não é mais um. Qual que é a origem? Não de todas, mas de grande parte da depressão, que é o mal do século. Perdeu-se a individualidade. A pessoa se sente mais um. Hoje morreram 300 pessoas. Hoje morreram 5.000 pessoas. No Brasil já morreram mais de 400.000 pessoas. No mundo, não sei quantas milhões de pessoas. Aí você vai ouvir notícias como essa, fala assim: peraí, nasce, morre e mais ou menos as coisas estão do mesmo jeito. Eu sou apenas mais um na multidão. Mais cedo ou mais tarde eu não estarei e a banda continuará comigo ou sem a minha presença. Sem dizer o nome, como diz o jogador de futebol, né? Comigo ou semigo o time haverá de ganhar, né? Português aí já era, tudo bem. Mas é só para dizer o quê? Não olhe para Deus como as pessoas olham para você. Para grandes marcas, para grandes emissoras de TV, é nada, não vale. Nós lidamos com ais, eles lidam com ons. Nós lidamos com reais, eles lidam com milhões. Então não vale nada. Se é para vender, temos que vender milhões. Se é para atrair um público, tem que ser milhões. Se é para mudar algo, precisamos de... Aí no nosso inconsciente fica o quê? No meio de tantos milhões, quem sou eu para Ele? Você é único, insubstituível, porque Ele ama. Ele não usa, Ele não tem amor por você, Ele é amor. E quem ama, conhece. E quem ama, conhece. Uma relação que eu acho muito bonitinha, a natureza nos ensina muito, né? Mas desde pequenininho eu ia na fazenda, eu gostava de ver os bezerrinhos com as vacas. Eles soltam um bezerrinho, eles estão a mamadinha na mãe, para o leite descer. Depois eles pegam o bezerrinho e tiram o bezerrinho. E põem lá, antes era na mão, hoje tem, né, todo o maquinário, e tira o leite. Geralmente deixa um pouquinho o bezerrinho. Mas são muitas vacas e muitos bezerrinhos. As vacas de um lado, os bezerrinhos chorando do outro. Interessante que vaca é vaca, bezerro é bezerro. Mas acontece algo maravilhoso. Quando abre-se a porteira da bezerrada e solta eles para a mãe, não há troca de mãe, não há troca de bezerro, e eles não reconhecem pelo olhar. Preste atenção, eles não reconhecem pelo olhar,
Eles reconhecem pelo cheiro e pelo sabor. A mãe, ela vai cheirando a cria, e quando ela desconfia que é o dela, ela lambe. Conferiu no cheiro, é meu. Aí ela libera o leite. Não vamos dizer numa linguagem teológica, porque seria uma heresia, que ali acontece o amor da vaca pelo filho, porque entre os animais existe relação de dependência, porque eles não têm raciocínio lógico para compreender atitudes de amor. Mas nós que somos humanos, que temos desenvolvidos não apenas o QI, e hoje em dia o que vale mais é o QE, é o consciente emocional, já foi-se o consciente intelectual. Abri um parênteses rápido aqui, quem é empresário me entende melhor. Contratava-se muito por conhecimento e experiência, e despedia por comportamento. O comportamento não entra no QI, o comportamento entra no QE. Hoje, grandes empresas fazem testes de QE, e alguém que não sabe nada do trabalho, se tem um QE desenvolvido, o que a empresa faz? Pega a pessoa do nada e a capacita. Quantas empresas grandes você conhece? Antes da pessoa trabalhar na empresa, ela faz 4, 6, 1 ano de curso. A empresa prepara e o coloca no mercado de trabalho. Aprender a fazer, aprender a moldar, todo mundo aprende. Agora, aprender a ser, aprender a amar, não são todas as pessoas que estão equilibradas. Por isso que hoje o QE, ele manda muito mais que o QI. E Jesus está falando no Evangelho que desde o início Deus nos olha não com raciocínio lógico, mas com amor infinito, porque Ele nos conhece. Ele não nos confunde. Se a vaca que é a vaca conhece o bezerrinho porque é dela, Deus nos conhece porque somos dele. É mais fácil a sua mãe te esquecer do que Deus te esquecer. Tirando o mal do Alzheimer, e olha que interessante, Alzheimer é um mal, não se fala bem do Alzheimer, é mal que a pessoa esquece. Tirando isso, ou qualquer deficiência neurológica, a sua mãe lembrará de você até no leito de morte. Ela pode esquecer muita gente, mas o filho e a filha não. O que Deus está falando? Ainda que a sua mãe olhe e diga assim: mas quem é você? Mamãe, sou eu. Não lembra não? Você falou que me gerou, mãe. Tem certeza? Tem, mãe, só me amamentou. Tá louco? Ô mãe, você me esqueceu, mãe? Ah, você sabe como que é. Mexo com muita coisa, deve ter esquecido, depois eu lembro. Isso é algo impensável. Isso não existe. E Deus está falando para você e para mim. É mais fácil isso acontecer do que eu esquecer você. Por mais que o amor de mãe seja grande, o amor de Deus é maior, porque Ele é o próprio amor. E na Bíblia, como que eu posso traduzir outra palavra, outra ideia, outra pessoa que seja o próprio amor, o amor do Pai e o amor do Filho? É o Espírito Santo. É por isso que nós estamos nesse tempo pascal, preparando a festa do amor. Tanto é que no dia a liturgia se veste de vermelho. Eu não vou falar que é love, né? É fogo, é o fogo de Deus. Mas pode ser o vermelho do amor, porque o Espírito é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, como está em Romanos 5,
5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então você quer receber o amor de Deus? Celebre bem Pentecostes. Você quer se sentir amado por Deus? Clame o Espírito todos os dias. Acordou? Vinde, Espírito Santo. Encheu os corações dos vossos fiéis. Encheu o coração deste fiel. Vai fazer uma prova? Vai fazer faculdade? Vai fazer o mestrado? Vai fazer um doutorado? Vinde, Espírito Santo. Vai procurar um trabalho? Vai contratar um funcionário? Vai conversar com o filho? Vai dialogar com a mulher? Vinde, Espírito Santo. O amor. Espírito Santo é amor. Amor não se fala, amor se sente. Amigo, uma frase que eu gosto muito de amizade, entre outras, né? Mas uma que me toca muito, que eu acredito nisso. Amigo não se faz, amigo se reconhece. Na sua convivência com tantas pessoas, você vai notando que algumas querem ir além. Não querem ser um colega, não quer ser um conhecido, querem ser amigos. E qual a diferença de um amigo, de um conhecido, de um colega, de um companheiro? Porque todos os outros estão ao redor, o amigo está dentro do coração. Tanto é que vai cantar a bela canção, né? Amigo é coisa para se trancar debaixo de quantas chaves? Quantos são os dons do Espírito Santo? Quantos são os dias da semana? Preciso explicar. Amigo é coisa rara, é coisa de amor, é coisa de coração. Amigo, segundo a Bíblia, é presente de Deus. Quem teme a Deus achará um grande amigo. Quem honra a Deus encontrará na terra um grande amigo. Infelizmente, eu também atendo tantas pessoas que têm inúmeros colegas nas redes sociais, centenas e centenas de seguidores. A pessoa vive a ilusão de Roberto Carlos. Nada contra Roberto, mas aquela canção, queria ter 1 milhão de amigos. Nunca teve, nunca terá. Ninguém tem 1 milhão de amigos. Você tem 1 milhão de fã, 1 milhão de seguidor, 1 milhão de admirador, mas amigo você conta numa mão. E cuidado para encher duas. Passou disso a confusão aí. Amigo é igual ouro, e ouro não se acha na rua. Amigo não é paralelepípedo que está espalhado na cidade toda. Amigo tem que ser carimbado, amigo tem que ser procurado. E quando se acha, é valioso. E é por isso que Jesus vai dizer no Evangelho: eu não te chamo de servo, porque o servo não sabe o que eu faço. Eu te chamo de amigo. Para Jesus, você é amigo dele. Não sei se você entende o peso disso. Para Jesus, eu sou o melhor amigo dele. Quando Jesus olha para você, ele fala: ó, lá vem o meu melhor amigo ali, ó. Lá vem a minha melhor amiga ali, minha melhor amiga da Leno. Meu melhor amigo está celebrando a missa. Meu melhor amigo está ajudando ali, ó. Jesus nos vê como melhores amigos. Até aí não tem problema nenhum. Mas não tem nada mais triste do que o sentimento de rejeição. Você amar e a pessoa não te ama. Você quer ser amigo da pessoa, mas ela não quer ser seu amigo. Você a defende, ela fala mal de você. Você a chama para sua casa, ela não te convida para nada. Você é um zero à esquerda. A relação aqui não é quem sou eu para ele, porque eu sou para ele amigo dele. A questão é quem ele é para mim, porque as coisas para ele não mudam, né, gente? Jesus é demais. Jesus é demais. E quando ele olha para o traidor Judas Iscariotes,
Ele não usa de sarcasmo. Coisa que Jesus não é sarcasmo. Tem coisa mais chata do que uma pessoa sarcástica. Você fala uma coisa séria, ela olha para você e dá aquela risadinha assim, aquilo é sarcasmo. Jesus nunca usou de sarcasmo. Quando Judas Iscariotes chega para Jesus, Rabi, e lasca um beijo no rosto de Jesus. É o ósculo judaico. Jesus olha para Judas e diz assim: amigo, traz o Filho do Homem com um beijo. Ou seja, você me traiu, mas você continua sendo o meu amigo. Eu te considero o meu amigo. Pedro era amigo de Jesus. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Quando você me negou 3 vezes, talvez você não era, talvez eu não fosse o seu amigo ao seu olhar. Mas mesmo quando você me negava, você continuou sendo o meu amigo. Quando Caifás pergunta se Jesus é o Messias, Jesus disse: está perguntando isso para mim por quê? Eu preguei na sinagoga, todo mundo via eu pregando. Pergunta para eles. Um soldado dá um bofetão em Jesus que arranca sangue. Aí Jesus acabou todo cheio de sangue. Por que me bates, amigo? Se eu falei mal, de quem que? Ele chama o cara que lhe deu um soco, um tapa na cara, de amigo. E ele não era sarcástico. Jesus não é sarcástico, era amigo mesmo. Gente, você está entendendo a palavra desse 6º domingo da Páscoa? Sim ou não? Só se eu desenhar, né, gente? Porque está muito claro. A relação que Deus quer com você é uma relação única, que está acima de todo e qualquer amigo, que está acima de todo e qualquer amor, até o amor da mamãe, que para nós é um amor sagrado, porque mãe é sagrada. O amor de mãe não se compara nem com os outros, e aqui não se compara com Deus. E permita-me finalizar a minha fala deste domingo citando no Evangelho 3 sinais do amor no coração do homem. O amor que é o Espírito Santo. Cuidado com quem anda falando demais eu te amo. Não tem problema falar, não. É bom escutar, é bom dizer. Mas o verdadeiro amor, ele não passa pela língua, ele passa pela mão. Não sou eu que disse, Raniero Cantalamessa. Ele vai dizer, é o pregador do Papa: se você quer saber se alguém te ama, pare de ouvir o que a pessoa diz e passe a ver o que ela faz por você. É a atitude que mostra o amor. E no evangelho que nós escutamos, claro, Jesus aqui na boca de São João, que é o evangelho mais difícil, João é muito rebuscado, ele vai mostrar quais são os sinais que vivemos no amor. Entre nós sabemos. Ô Juninho, vai ter uma pelada domingo de manhã, velho. Opa, tô contigo, te pego aí, hein? Você dizia para lá, cara, recado, gente boa, não me esquece, viu? Claro, eles não vão falar, porque não se fala, né? Não, cara, veja com a bola comigo, te amo demais. Não se fala assim. Mas o cara sabe, se ele está chamando, é que ele gosta da presença. Então tem a turminha. Você não sai da turminha. E o que está mais briga é quando a turminha se reúne e não chama você. Imagina? Você entra lá, sua turminha da faculdade, 7 amigos. Aí 6 foram aí para um open bar, lá comer o tiragosto. Aí você viu só a foto no Instagram. Fala, mas não é possível? Por que não me chamaram? Porque a relação de amizade requer cumplicidade. O que se espera de um amigo? Que longe de você ele seja seu defensor. A correção não é com o outro, a correção é com você.
Nós sabemos isso no nível humano. Nós nos relacionamos bem com quem amamos de verdade. Mas a Bíblia não está falando como que você se relaciona com os amigos da terra. Jesus está interessado como você se relaciona com Ele. Como eu sei se eu sou amigo de Jesus? Ele vai colocar 3 pontos. Primeiro ponto: se guardastes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Mostre que você ame a Jesus e que é amigo dele, cumprindo os mandamentos, evitando o caminho do erro, evitando o pecado. Como diz a primeira leitura, Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, quem o teme e pratica justiça é seu amigo. Temor a Deus, não magoar o coração de Deus, fugir do pecado, praticar os mandamentos, por amor a Ele. A moral de um homem, quando eu falo homem é o ser humano, a moral de um homem não é provada em praça pública e nem em grupo. A moral de um homem é provada na solidão. Quando ninguém te vê, quando ninguém vai ficar sabendo, quando ninguém vai comentar, e você poderia fazer o errado, mas por causa dele, você escolhe fazer a coisa certa. É uma prova de amizade com Jesus. Cumprir os mandamentos. Isso é raro, porque hoje não há mais temor a Deus. As pessoas perderam o temor a Deus. Aquilo que é escancarado, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é escrachado, é que a mídia gosta e coloca como se fosse o suprassumo. Perdeu-se o temor a Deus. Segundo modo que você prova que é amigo de Jesus, é o versículo 11. Eu falei tudo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quem é amigo de Jesus tem uma alegria interior. Não é alegria de relógio, não é alegria de carro, não é alegria de namoro, não é alegria de coisas exteriores, isso fazem parte, mas não é essa alegria que Deus nos dá. Deus nos dá alegria na essência, é alegria de dentro para fora. As pessoas hoje procuram muito alegria de fora para dentro. Segundo ponto, viver uma vida alegre com o Senhor. Alegria que é fruto do Espírito. E finalizo com o terceiro ponto, que é o versículo 14, o amor fraterno. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amai-vos uns aos outros. Então, gente, quando você poderia dar uma cacetada no seu marido, para o cara mancar uma semana, na linguagem figurada, não é na linguagem real. Você fala assim, deixa ele falar o que ele quer, eu vou dar uma nele, ele vai ficar uma semana mancando, deixa. Aí você fala assim, eu podia dar, mas eu não vou dar não. Só por ti, Senhor, porque ele bem que merece, mas por ti eu vou amá-lo, para provar que eu te amo nele. Silêncio. Maria do silêncio meditava no coração. Você poderia fazer uma crítica a alguém, o cabelo, a roupa, o peso, a atitude. Por ti, Senhor, não falarei, eu vou amar. No sinal, no semáforo, podia desdenhar, pobre, drogado, vagabundo, não gosta de trabalhar, mas por ti, Senhor, eu vou ajudar, se não financeiramente, uma cesta, uma marmitex. Eu, estou falando eu, cada um faz o que quer. Eu não dou dinheiro, não confio em dar dinheiro para as pessoas. Ninguém me dá dinheiro, também não dou dinheiro para ninguém, mas eu ajudo,
Não foi uma nem duas, e conto não como caridade minha apenas. Aqui no Frei Galvão, a diocese pede, nós fazemos isso. 3% de toda a renda do Frei Galvão é destinada ao social, a ajudar pessoas. Parece pouco 3%, mas num ano dará 33%. É um montante generoso. O que é que eu faço muitas vezes? Pego uns marmitex, eles chamam de quentinhas, paro ali perto do posto. Já almoçou? Não. Tá aí, ó, um bife delicioso, uma coxa de frango desse tamanho, está mais um peru, né? Desse tamanho, ou muito comida. Padre, estou precisando, dinheiro não, o que eu posso ajudar? Lá em casa cortou a luz, traz as contas aqui. Por ti, Senhor. Ah, padre, mas é vagabundo, é drogado. Não, isso aí é com ele, não é comigo não, isso aí é com ele. A caridade vale para quem faz. O que a pessoa faz com a caridade é problema dela. A sua conta é comutada de justiça. Por ti, Senhor. Namoro, amizade, relação de trabalho, modo que você trata as pessoas dentro da sua casa. Por ti, Senhor. Temor a Deus, alegria interior, amor fraterno. Esses são os 3 sinais que Jesus pesa para saber a nota que Ele nos dá para a amizade que temos com Ele. O quanto esta pessoa não faz por minha causa? Temor a Deus. O quanto esta pessoa é por minha causa? Alegria interior. O que esta pessoa faz por minha causa? Amor fraterno. Quem vive assim, evolui. Quem vive assim, é abençoado. Quem vive assim, experimentará o amor de Deus. Assim como eu falei da lasanha do almoço, da macarronada, da maionese. Você não vai mais escutar o padre falar de amor. Você estará sentindo o amor de Deus a você nessas 3 atitudes. E todos nós podemos fazê-las, porque o Espírito Santo habita em nós. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Não importa o que as pessoas dizem, você precisa ter uma certeza: você é uma pessoa boa. Todos nós somos pessoas boas, pessoas de excelência, pessoas com amizade reta com Jesus. Lá fora, se você escutar as vozes de lá, você será mais um, ou 0 à esquerda. Para Jesus não. Ele colocou no seu coração o Espírito Santo. Então, faça valer a pena o que Ele fez por nós. Lá do alto da cruz, toda vez que você vir ao santuário, imagine que lá do alto da cruz, Jesus faz assim, ó, e Ele olha para você. Aí você pode dizer: Senhor, eu estou tentando provar que valeu a pena por mim. Eu estou fazendo o possível para que a amizade não seja só do Senhor para mim, mas que eu mostre que eu sou também o seu amigo. Eu não sou o teu servo, eu sou o teu amigo e eu te amo. Pode contar comigo para exercer a prática dos mandamentos, para viver uma vida feliz e para ajudar quem precisa ser ajudado no amor. Vivendo assim, meus irmãos, nós não teremos apenas um período pascal, mas nós viveremos os 365 dias do ano, o mistério da ressurreição de Cristo acontecendo dentro de nós, dentro de você. Vale a pena conhecer, viver e testemunhar o amor de Deus por cada um de nós. Ao Senhor Jesus, que nos ama como amigos,
porque nos deu a conhecer o seu Pai e derramou sobre nós o Espírito, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.